Olá, galera! No vídeo de hoje eu quero trabalhar com vocês a diferença de circunstâncias e elementares para o direito penal. Pessoal, quando a gente trabalha com direito penal, o que a gente faz? A gente vai lá para o mundo real, recolhe os vários componentes, as várias circunstâncias ocorridas lá naquele mundo real e joga aqui para o direito. E estando no direito, nós valoramos. Nós recolhemos alguns desses componentes que ocorreram, algumas dessas circunstâncias fáticas que a gente conseguiu determinar, que a gente conseguiu recolher lá no mundo real, e com isso a gente consegue, ora, determinar qual crime a gente imputa contra o nosso agente, ora a gente consegue aumentar, ora a gente consegue diminuir a reprovação que se repousa, que se faz sobre o comportamento de um determinado agente. Como é que eu consigo trabalhar? Dentro do direito penal, pensando em todas essas circunstâncias que acontecem no mundo real, eu consigo escolher algumas delas para definição, para determinação de qual crime eu imputarei contra esse nosso agente. Outras, no entanto, eu posso recolhê-las desse mundo real para que eu possa me utilizar delas para ora aumentar e ora diminuir a reprovação relativa imposta contra esse nosso agente. Vamos pensar a seguinte situação. Um crime de homicídio. O sujeito ele pega a arma, dispara a arma contra a vítima. Só que ele não dispara, ele não dá um só tiro na vítima. Ele pega a arma dele, dispara nos membros da vítima, depois começa a disparar no tórax da vítima e depois de alguns minutos disparando e fazendo a nossa vítima sofrer, ele enfim dispara um projétil final que acaba efetivamente acabando com a vida da nossa vítima. Pessoal, se a gente for olhar para essa situação, a gente consegue olhar para esse fato e recolher várias situações, várias circunstâncias diferentes desse fato. A primeira circunstância básica é o nosso agente ele matou alguém, o nosso agente ele matou uma pessoa. Só que ele não fez só isso. Nosso agente, além de matar uma pessoa, ele o fez de forma cruel. Nosso agente, além de matar uma pessoa, ele fez com o uso de uma arma de fogo. E querendo ou não, se coloca como uma forma de cometimento de um crime de homicídio extremamente covarde. Tá? Ou seja, eu consigo recolher outras circunstâncias, outros componentes desse fato que aconteceu no mundo real que podem ter relevância aqui pra gente no direito penal, mais precisamente no cálculo da pena, na dosimetria da pena. Tá? Como é que a gente vai trabalhar, portanto? Qual a diferença fundamental, então, da elementar e da circunstância? Todas elas vão se referir às situações que a gente vai recolher deste mundo real. As situações que a gente vai recolher lá da vida, lá do que ocorre na realidade. E pegaremos isso e traremos para o direito e procederemos com a devida valoração. Nós valoramos essas várias situações que acontecem no mundo real. Para essas situações que a gente considera como fundamentais para a definição do tipo, para essas situações que a gente vai definir aqui como elementos fundamentais de constituição do crime, a gente dará o nome de elementares. Elementares, portanto, serão os componentes que a gente recolherá desse mundo exterior, dessa nossa realidade, que serão necessárias para a determinação do tipo penal a ser aplicado contra o nosso agente. No caso do exemplo que eu dei para vocês, o matar alguém, a circunstância, o fato, a situação do nosso agente ter matado alguém é o que definirá, por exemplo, a aplicação do nosso artigo 121 do Código Penal. É o que define, portanto, a aplicação, o reconhecimento da prática do crime de homicídio. Tanto é que se a gente for lá para a parte especial, fizermos a análise desse nosso tipo, a gente vai ver o quê? Que o matar e que o matar, retirar a vida de uma pessoa, são necessários para que se faça, para que se considere essa conduta típica. Tudo bem? Mas outras circunstâncias, outros componentes dessa nossa realidade, elas também podem ser apreendidas pelo direito. Esses demais componentes, essas demais situações, a gente dará o nome de circunstâncias. Circunstâncias serão situações, serão componentes que a gente extrai desse mundo real, mas que servirão não para a definição do nosso tipo, não para a definição do nosso crime, mas ora para o aumento da reprovação, ora para a diminuição da reprovação.
Isso é o ponto fundamental. Ou seja, a gente pode falar que circunstância é um dado, é uma informação acessória que vai se agregar ao nosso tipo, que vai se agregar ao nosso crime, fazendo, ora, ou impondo, ora, uma reprovação maior contra o nosso agente, ora, uma reprovação menor contra o nosso agente. No caso que eu peguei, a forma como, o modo como o nosso agente mata, comete o crime de homicídio, mata aquela pessoa, mata alguém, ela se coloca com uma situação de maior reprovação frente a um sujeito que simplesmente, sem crueldade nenhuma, mata o nosso agente. Está vendo que eu recolho essa circunstância, eu recolho essa informação, esse dado desse meu mundo real, para que eu possa, lá no final, aumentar, agravar a reprovação imposta contra aquele que praticou o crime. Se eu simplesmente retirasse isso, se eu simplesmente retirasse da nossa circunstância, se eu retirasse do nosso fato essa dada circunstância, eu não deixaria de ter a prática de um crime de homicídio. Eu teria um crime de homicídio, no entanto, que eu reprovaria de forma um pouco mais branda. Tudo bem? Como é que a gente trabalha, portanto? Elementar é aquilo que define o nosso crime. A inexistência de qualquer um dos elementos, a inexistência de qualquer uma das elementares, elas vão impor para a gente a atipicidade da conduta. Seja uma atipicidade total, seja uma atipicidade relativa. Tudo bem? A conduta, a conduta ali, ao se retirar uma elementar, ela deixa de ser, pelo menos, aquele crime. Ele deixa de ser, pelo menos, aquele delito. Ora, eu tenho uma atipicidade total, não existe mais crime, ora eu posso ter uma atipicidade relativa. Um furto deixa de ser furto, um roubo deixa de ser roubo e passa a ser um furto. A definição dos crimes foi alterada. Já as circunstâncias não. As circunstâncias são elementos, são dados que eu extraio também desse mundo real, mas que servem então somente para aumentar ou diminuir a reprovação. Uso de meio cruel, uso de explosivos, por exemplo, no caso do furto, tá bom? São situações que, mesmo retiradas, mesmo que excluídas da nossa realidade fática, elas não alterariam, elas não têm a capacidade de alterar ou afastar a aplicação da lei penal.